Como evitar e tratar altitude sickness? As melhores opções de tratamento. Tratar a doença de altura. Se você tiver sintomas da doença de altura leve, você não deve ir mais alto por pelo menos 24 a 48 horas. A maioria dos casos vai melhorar durante este tempo, mas pode ajudar se você não exercise. Drink bastante líquido, mas não álcool. Não fume. Descanse até se sentir melhor. Certifique-se de dizer às pessoas que você está viajando com a forma como você se sente, mesmo se seus sintomas são leves. Isso irá ajudá-los a ser mais conscientes dos sinais de doença grave, como um comportamento irracional, se você desenvolvê-las. Descendo para uma altitude mais baixa. Se você tem sintomas leves da doença de altura que não desaparecem ao longo de 24 a 48 horas, a melhor coisa a fazer é descer em pelo menos 500 milhões, cerca de 1.600 pés. Não tente subir novamente até que os sintomas tenham desaparecido completamente. Depois de 2 a 3 dias, o seu corpo terá aclimatado e seus sintomas devem desaparecer. Se você tiver sintomas graves ou os seus sintomas estão piorando, de imediato, descerem até a altura possível. Isso ocorre porque grave doença de altura pode ser fatal se não for tratada rapidamente. Procurar ajuda médica imediata quando você chegar a uma altitude baixa. Tratamento com oxigênio. O aumento do seu consumo de oxigênio com oxigênio engarrafado ou câmaras hiperbáricas portáteis, também conhecido como gama ou sacos Certec, pode ajudar a melhorar temporariamente alguns dos sintomas da doença de altura. A câmara hiperbárica portátil é um saco que você está compactado em, que é então bombeado cheio de ar. Após 1 a 2 horas de tratamento, os sintomas devem melhorar significativamente. O efeito do tratamento é equivalente a cerca de 2,000 metros descendente, 6.500 pés. No entanto, enquanto o tratamento de oxigênio ou o uso de uma câmara hiperbárica pode aliviar os sintomas da doença de altura, não é um substituto para descendo para uma altitude mais baixa. Você deve sempre descer se você tiver sintomas graves ou agravamento, mesmo se você teve tratamento com oxigênio. Medicação. Analgésicos. Analgésicos, tais como o paracetamol ou ibuprofeno, podem ser usados para tratar dores de cabeça suaves causadas pela doença de altura. Medicação anti-doença. Se você está experimentando náuseas ou vômitos, um tipo de medicamento chamado um antiemético pode ser útil. Prometazina é um medicamento antiemético frequentemente utilizado por pessoas com a doença de altura. A investigação tem mostrado que pode reduzir a gravidade dos sintomas da doença de altura e pode ajudar a prevenir a condição. A doença de altura pode alterar o equilíbrio químico de seu sangue. Pensa-se que a acetazolamida ajuda a corrigir esse desequilíbrio químico. No Reino Unido, a acetazolamida não está licenciado para tratar ou prevenir a doença de altura. No entanto, às vezes pode ser considerado para uso off-label para ajudar a prevenir a doença de altura em pessoas com uma história da doença. Leia mais sobre medicamentos sem licença. Há uma série de efeitos colaterais comuns, mas menores associados com a acetazolamida, incluindo dormência ou formigueiro da face, dedos. Algumas pessoas acham que isso é bastante angustiante, por isso os médicos muitas vezes sugerem tentar isso em casa por 2 dias antes de viajar, se é provável que você usá-lo em altitude. Você deve deixar seu médico saber se você tem uma alergia a qualquer medicamento antes de acetazolamida é prescrito. Seu médico também irá verificar seu histórico médico para ver se a acetazolamida é adequado para você. Nifedipina. A nifedipina é muitas vezes utilizado no tratamento de pressão arterial elevada, hipertensão, mas também pode ser útil no tratamento de edema pulmonar a alta altitude. Veja complicações da doença de altura para mais informações.
Este medicamento diminui o estreitamento da artéria que fornece sangue para os pulmões, ajudando a reduzir o aperto no peito e facilitar a respiração. É normalmente tomado como um tablete em 6 em intervalos de 8 horas. A nifedipina pode causar uma queda repentina da pressão sanguínea, por isso é importante não ficar muito rapidamente a partir de uma posição deitada ou sentada, se você levá-la. Como qualquer pessoa que se aventurou milhares de pés acima do nível do mar pode atestar, a doença de altura pode ser uma condição real e desconfortável. Embala tal soco, de fato, que a maioria das pessoas com férias no país elevado são agredidos com dicas para evitar a doença de altura. Confie em mim. Mesmo que eu vivo em Colorado durante todo o ano e meu corpo é relativamente aclimatado, eu sempre experimentar uma mudança quando vamos para as montanhas. Eu sigo minhas próprias dicas para aliviar meu corpo através do choque físico de privação de oxigênio, aridez, e um sol forte. Quanto mais alto você for, mais fino do ar. Ficar muito alto muito rápido, e seu corpo não recebe o oxigênio que necessita. A maioria das pessoas pode chegar a 8.000 pés sem doença e experiência altitude. Mas a doença pode atacar como baixo, como 5.000 pés acima do nível do mar. Sintomas de doença de altitude comum pode atingir qualquer pessoa, independentemente do seu nível de condicionamento físico. Eles incluem dores de cabeça, tonturas, perda de apetite, náuseas, vômitos, fadiga, perda de energia, insônia. Sem mais delongas, eu apresento minhas dicas perenes para evitar doença de altitude nas montanhas. Hidrato. Esta é a melhor maneira de ajudar seu corpo a se ajustar à altitude elevada. Geralmente a baixa umidade em altitude mantém o ar seco, então você deve beber 2 vezes mais água como se fosse em casa. Também tenha em mente que você deseja adicionar água para o seu corpo, não esgotam-lo. Pelo menos inicialmente, evitar cafeína e álcool. Reabastecimento. Alimentos ricos em potássio são grandes para a aclimatação. Alguns bons grampos para comer incluem brócolis, banana, abacate, melão, aipo, verduras, farelo de trigo, chocolate, granola, datas, frutas secas, batatas e tomates. Do seu corpo um favor e diminuir a ingestão de sal. Além disso, hidratos de carbono complexos são grandes para estabilizar o açúcar no sangue e manter a energia. Comer a abundância de grãos integrais, massas, frutas e legumes. Fácil não é. Você vem planejando umas férias épicas em inverno por meses. Mas esta é a primeira vez que você conectado em qualquer altura acima de 6.000 pés. Você vai sentir os efeitos do exercício mais na altitude do que em casa. Por todos os meios, chegar depois dela. Mas para discar para trás o esforço se você estiver com falta de ar, dor de garganta, ou consistentemente cansado. Assombra-se. O país grande do céu das montanhas não é uma invenção da sua imaginação. Há menos vapor de água no ar aqui, o que faz com que a cor do céu mais azul que o céu em casa. Isso é muito. Ele também significa que há 25% menos proteção contra o sol. Se você não ensaboar-se com protetor solar, a quantidade adequada de aplicar em um vidro de tiro vale cada tempo você queima. Isso é verdadeiro independentemente de sua aparência. As ordens do médico. Se você estiver preocupado com a doença de altura, visite o seu médico antes de sua viagem. Ela pode passar por cima de sintomas comuns e podem até mesmo recomendar a acetazolamida, também conhecido como Diamox, a droga mais comum para a prevenção e tratamento da doença de altura. Antídotos não prescritíveis para os sintomas da doença de altura incluem o ibuprofeno para aliviar dores de cabeça induzida pela altitude, e mastiga gengibre, cápsulas ou chá para acalmar o estômago. Aclimatação. Esta não é apenas uma técnica alpinistas para jogar em torno de suar legal.
Ajustar a maior altitude pode levar alguns dias. Se você tiver tempo, considere passar 1 ou 2 noites, a uma altitude dizer intermediária, passar 1 ou 2 noites em Denver antes de seguir para Vail. Se isso não é uma opção, planejar atividades mais calmas as primeiras 24 a 48 horas de sua viagem. Preparar. Os dias podem ser quente. Mas quando essa grande bola de fogo vai para baixo no céu, noites de montanha são frios. Prepare o seu corpo para esta temperatura. Balanço Jekyll, trazendo camadas extras no noites. Procure ajuda. Se seus sintomas são consistentemente levemente desconfortável ou são aguda, a doença de altura é real e pode ser debilitante. Se as tentativas de aliviar deles não funcionam, de cabeça para a clínica médica mais próxima. Eles são operados por experientes profissionais médicos que entendem os impactos da altitude sobre o corpo e vai ajudar.